eu sou a Cláudia Mancini, esse aqui é o Awaken Talk Entrevistas e hoje eu vou entrevistar a Lulu. A Lulu, ela vai se apresentar, contar um pouco sobre ela e a gente vai saber dessa história maravilhosa da vida dela. Vamos lá, Lulu. Bom, então eu sou a Lulu, eu tenho 54 anos, eu sou massagista há 35 anos, sempre trabalhei com isso. Fazem uns 10 anos eu virei também instrutora de yoga. Eu tenho 2 filhos e moro numa casa pequenininha com um quintal gostoso. Lulu, a gente está aqui falando sobre vulnerabilidade, né? Queria que você contasse, assim, em que momento você acha que você se deu conta de que você estava numa situação vulnerável de vida e que isso, de alguma maneira, mudou a maneira até como você via a vulnerabilidade? Eu, há 14 anos atrás, me separei. Eu passei 2 anos matutando se eu me separava, não separava, é sempre um assunto delicado, ainda mais tendo filhos. Mas teve uma hora onde a vida se encaminhou para isso mesmo. E no momento eu acabei me separando na noite de Natal. Foi um exercício difícil. E no momento da separação, a gente estava numa situação econômica bem delicada. E aí foi para um lugar mais delicado ainda. Então, eu estava morando numa casa que eu sabia que eu ia ter que entregar. A gente tinha uma empregada que nos ajudava. Na hora que eu fiquei sozinha, eu tive que arcar com as contas. Eu sempre fui autônoma. Antes eu só punha comida dentro de casa, o resto ficava mais com o pai das crianças. E aí mudou a situação. E aí eu fiquei sozinha. Meu ex-marido nesse momento não estava bem. Então ele não conseguia ajudar, nem emocionalmente, assim. E aí eu passei num lugar que foi o lugar, acho que assim, mais incerto da minha vida, porque eu tinha comida para 2 dias, eu não tinha comida para o terceiro dia. O pai das crianças, nesse momento, não estava conseguindo ajudar. Eu tinha um cotidiano onde eu tinha uma empregada que me ajudava, então era mais fácil sair para trabalhar. E ainda, para piorar a situação, os meus 2 filhos estudavam de tarde, e aí o meu filho mais velho foi para a 5ª série, e a 5ª série era de manhã. Então eu estava numa situação onde eu estava sozinha, cada filho estudava num horário, eu ia ter que trabalhar mais, fazer com que a vida girasse mais, porque eu tinha a casa inteira para sustentar. E ainda não tinha ninguém junto e ainda cada um num horário, porque senão você tem, né? Você estuda os 2 de manhã, então você sabe, pelo menos de manhã fica mais fácil para trabalhar. E aí foi um grande exercício essa fase, assim. Eu me lembro que na hora da separação, eu tinha um irmão que morava em Juqueí, e aí o Natal da família foi lá. E na hora que a gente desceu da serra, eu perguntei para o Gui como é que ele estava de grana. Porque eu tinha a reserva de dinheiro, eu paguei a pré-escola de um dos filhos, então eu estava super sem grana, e aí ele também me falou que estava completamente sem grana. Mas assim, era um casal com 2 crianças, eu tinha R$ 70, ele tinha 60. Como assim? E aí, na hora que eu fui para a praia, por causa do meu trabalho, né, a massagem geralmente faz anos que quando chega férias, dá para trabalhar, né? Porque no fim de ano então é mais fácil, que as pessoas estão com 13º, mas quando eu era jovem, né, que ainda não tinha família, toda vez que eu ia viajar, se tem alguém afim de fazer massagem, eu também tô afim, porque assim, vida de autônomo é sempre uma aventura, né? É. E aí eu tinha já ido para a praia, eu tinha levado incenso, tinha levado meu óleo de massagem, tinha levado o colchonete onde eu atendo, me veio um estalo de levar.
E aí na hora que a gente, né, viu essa situação, aí depois eu já tinha conversado com o Gui, e aí foi bom, enfim, a hora que ele resolveu que então ele não estava conseguindo da gente estar junto, mas sem estar junto, eu não tinha coragem de virar e falar, olha, vamos nos separar. E aí foi interessante que ele que tomou atitude, então. E aí, dia 25 de dezembro, eu acordei, o Gui não estava mais lá, tinha a família inteira, tinha os filhos, então como era? O que é que eu tinha para falar para os meus filhos, né? Onde é que está o papai? E aí, no meio disso, ainda a gente completamente sem grana. Aí eu resolvi montar uma barraca de massagem na praia mesmo. E aí, o que eu vivi muito nessa época, assim, é que eu sou uma pessoa que eu gosto de rezar desde pequenininha, assim, eu cresci numa chacrinha do lado da represa de Guarapiranga. Meus irmãos mais velhos iam para a escola e eu ficava muito no quintal. Minha mãe também estava em casa. E eu sempre gostei de fora, eu sempre gostei do jardim. E aí eu me deparei com Deus no jardim da minha casa quando eu era pequena. Então eu sempre conversei com Deus, assim, para mim o Deus era esse céu azul, é o mistério de que tudo existe. E aí, dentro dessa história, eu adulta, aonde eu estava, do jeito que eu estava lá no meu casamento, eu estava murchando. Eu falava que eu me sentia uma vela de 7 dias apagando. E eu gosto muito da sensação de estar viva. Eu já fiz 2 faculdades, larguei as 2 faculdades, porque quando a vida vai virando um marasmo, assim, eu não dou conta, eu preciso sempre me sentir muito viva. E no meu casamento eu estava sentindo. E aí né, então é isso. Então a gente ia se separar. Por mais que estava num momento difícil de grana e tinha uma prestação de casa financiada para pagar e como ia ser minha vida. E antes eu só ganhava dinheiro para pôr comida em casa. Então eu não fiquei muito nesse pé no chão vendo se eu devia ou não fazer. Era isso. Para mim vem uma coisa que o mais que tem que preservar esse estado de se sentir vivo, de acordar de manhã e estar com vontade de ir para a vida. E aí foi muito interessante, porque na hora que eu montei uma barraca de massagem na praia, acabou que naquele dia mesmo, uma mulher que veio pegar informação comigo sobre a massagem me levou para a pousada onde ela estava hospedada. A dona da pousada já me abriu um espaço para trabalhar lá. Eu tinha um lugar separado, todo de tatame, porque na massagem tem uma coisa de você ter um ambiente agradável, tem um quê de hotelaria, né? E aí a vida começou a fluir. Eu me lembro de andar na praia, assim, e eu ter a sensação de Deus colado comigo nas minhas costas, assim. E aí foi devagarzinho, eu fui reestruturando a minha vida de novo. Então começou uma separação na noite de Natal, com os filhos querendo saber onde é que o pai estava no dia seguinte. E lentamente as coisas foram indo. E foi um barato, então era o lugar mais vulnerável que eu já passei nessa sensação, ainda mais de vida de adulta, porque eu era responsável por 2 crianças. O Guia não tinha raiva, do Guia não tinha nada, só não estava rolando a história do casal, e aí não dá para. Né? Eu venho de uma família onde meu pai e minha mãe eram um casal, então eu conheci isso dentro da minha casa. Então, não, né, não era aquilo que ia ser vivido. Mas não tinha nada, não tinha nada dessa coisa do pé do chão, de como vai sobreviver. Como é que eu ia pagar a prestação da casa? O Gui estava num momento super delicado lá da vida dele, o trabalho dele também tinha ruído, sabe? E aí foi onde eu fui fazendo o exercício de que era um dia por vez. E aí começou de oração também, né? Então, conversando uma vez com minha amiga, ela virava e falou assim, você viu, Lulu, o que o Senhor ensinou, né? É o pão nosso de cada dia. E aí eu pude provar disso, não foi um conceito na cabeça só. Eu me lembro de acordar de manhã, se eu fosse pensar em tudo que eu tinha pela frente para organizar da minha vida, eu não ia ter vontade de sair da cama. E como eu tinha 2 filhos pequenos, eu vi que isso também me ajudou muito.
Porque aí tem duas pessoas que você precisa segurar a onda daquela turma. No mínimo, você quer ter comida para dar na mesa dos seus filhos. E ainda o lado emocional também, sabe? Então eu acordava e eu só pensava naquele dia. Como é que eu ia tocar aquele dia para frente? E aí foi tão bacana, sabe? Porque eu sentia essa presença desse mistério junto, né? Eu gosto muito de chamar de Deus de misterioso amoroso. Então, eu percebia que eu não estava sozinha. Eu focava em como eu ia tocar aquele dia para frente. E aí foi um barato, porque a vida começou a fluir de novo. Então, também teve uma coisa que eu aprendi nessa época, que enquanto a gente não está no trilho da nossa vida real, tem hora que a vida começa a ficar, parece um rio que vai ficando parado, sabe? Cheio de galho, a água começa a ficar parada, marca a toca, a água vai apodrecer, entendeu? Então, o que é importante a fluidez? E aí, nessa hora, né? Eu sou massagista, eu gosto muito de massagens terapêuticas lá do lado oriental. Então, tem sempre essa conotação de energia circulando. Canais de energia que precisam circular. Então, também tem essa interferência disso na minha vida, dessa fluidez. E aí era um barato, porque depois, assim, de 2 semanas que eu tinha me separado, por mais que estava tudo completamente caótico, era um barato outra coisa. Eu tive um monte de experiência nessa época aí da minha vida, tanto que hoje em dia, tem hora que eu olho para esse momento, tem hora que dá até um saudosismo, porque era muito vivo, sabe? Era isso que eu ia te perguntar. O fato de você começar a pensar um dia atrás do outro não tirou a vulnerabilidade, né? Você resolveu. A consciência de que é vulnerável todo dia, né? Exatamente, assim, nessa hora, o que eu achava interessante era, eu brincava muito comigo e falava assim, que eu acho que a gente não sabe nada da vida, a mente acha que sabe. Esse irmão meu que morava em Juqueí, ele morreu num acidente de moto. Eu sempre, né, tem hora que eu comento com os meus filhos, se meu irmão soubesse que não ia descer daquela moto, ele nunca tinha subido. A gente não sabe. Tá tudo por um triz o tempo todo, sabe? E aí, naquele momento, eu fui, né? A vida se encaminhou para aquele lugar, aonde ela era viva, estava sendo vivido a verdade da vida. Então, era vulnerável, mas o que estava sendo vivido era uma verdade. Às vezes eu tinha a sensação que eu estava no olho do furacão, porque então tudo era caótico ao redor. Nada. Eu estava morando numa casa que eu sabia que eu não ia poder continuar morando nela. Eu ia ter um filho estudando em cada horário na escola, então eu não sabia nem como é que eu ia fazer para trabalhar, porque sempre ia ter uma criança dentro de casa, um tinha 10, outro tinha 7. Dá para ficar sozinho também, mas é um exercício, né? Se começar, você sumir, você vai passar o turno inteiro, tarde, fora. Alguém precisa fazer almoço, né? E de grana, ainda sem ter grana. Porque assim, você também pode pedir ajuda para a família. Eu tinha 42 anos na época. É isso, você pode pedir ajuda, mas também começa a ficar mais velho, meu, mas fica com vergonha na cara, né? Se for no fim do mundo, sempre pede ajuda, mas a princípio eu que me meti nesse lugar, toca adiante aí, meu bem. E aí me deu essa sensação muito do olho do furacão, porque tudo estava caótico ao redor, mas eu estava ótima, porque eu estava vivendo a minha verdade mesmo, sabe? Então eu estava em paz. Então, acho que tudo também, o que ajudou uma sensação de conviver com a vulnerabilidade, é porque a vulnerabilidade estava do lado de fora. Eu estava em mim, sabe? Então, eu tenho consciência, né? Acho que essa sensação de que o mistério da vida é vivo, tá junto, né? Eu tenho uma amizade com Deus desde quando eu tenho 5, 6 anos de idade, eu tinha 42. Eu falo para Deus, né, que ele é meu amigo mais velho, o amigo mais velho que eu carrego é ele. Então, essa sensação dessa parceria com o mundo sutil e uma sensação de eu estar sendo honesta comigo, sabe? Isso me ajudou extremamente na hora de viver essa vulnerabilidade.
Essa honestidade com você mesma, em geral, ela implica em você se colocar numa situação vulnerável. Porque quando você percebe que você não está sendo honesta com você mesmo, que você não está na sua essência, isso significa que você tá vivendo uma vida irreal. Provavelmente porque ela é mais segura. A gente faz um pouco isso, né? Eu já fiz. Tem uma coisa. Isso, tem uma Fica coisa. numa situação ali de zona de conforto, mas que é um Isso, rio parado, né? Que a água começa a cheirar mal. isso. Quando você decide abraçar a vulnerabilidade, você não se sentiu mais forte? É um barato de ver. A sensação que me dá é que tem hora que você se sente muito viva. Eu tinha hora que eu me sentia assim. Eu já tive uma cachorra pastora, era uma pastora belga, né? Parecido com pastor alemão. Era isso, tem uma prontidão, sabe? Então, né, esse cachorro de guarda, ele tem uma observação do que está acontecendo, onde ele está o tempo todo. Era um barato que eu me sentia igual a minha cachorra. O tempo todo você está desperta. Teve uns. Aí foi um barato, a minha vida foi encaminhando. Eu brincava comigo nesse auge aí de tudo caótica. Eu falava para mim, filho, a vida dá tanta volta, vai saber, você ainda vai viver na Escócia. Eu brincava comigo isso, quando vinha pensamento idiota na cabeça, o jeito que eu tinha, ou eu rezava, ou eu tirava um sarro de mim, me lembrando sobre isso, que a vida dá muita volta, eu já passei muita coisa, né? E eu já tive sensações de estar, né, numa faculdade que eu estava fazendo. Eu entrei porque eu quis, eu que escolhi, mas aí foi passando o tempo, eu fui vendo que não era bem aquilo. E aí aquela sensação que você está indo só para ir, porque é o que está acontecendo, então essa história de zona de conforto, né? Depois que eu virei professora de yoga, você se depara muito com isso. A gente faz uma postura, vai num alongamento e para no lugar habitual. Só que o corpo físico vai além. Só que você está Uhum. tão acostumado de estar ali que você já para naquele lugar. Então, tem muito esse linguajar, né, na hora de ser instrutora de yoga. E aí foi um barato. Eu fiquei. Depois de 2 semanas, as coisas já começaram a encaminhar mais, mesmo lá na praia. Eu estava sem grana nenhuma. Depois de 10 dias, eu tinha R$ 700. Para quem tinha 60, dá para começar a ter comida dentro de casa, né? E aí foi indo, as coisas foram se organizando, tudo no lento. Eu acho que tem um exercício assim. Quando a gente está vulnerável, a gente conta com a vida, né? Eu acho que quando você está nessa zona de conforto, você acha que é você que está no comando. Quando você está vulnerável, você se abre mais a ver que tem você e a sua parceria com a vida e a parceria da vida com você, sabe? E aí o que eu sinto, o que eu acredito é que quando você está no seu lugar real, aonde a vida está pulsando dentro de você, a vida dá o retorno, né? É Uhum. isso. Na primeira pessoa que veio pedir informação lá na massagem, na praia, essa mulher já me levou para uma pousada, que é muito mais agradável você fazer massagem num lugar mais recolhido, mais reservado do que na areia, né? E aí é isso, assim, nunca. Eu sou descendente de italianos, tem uma coisa com a comida, né? Então é a mama. A mama quer que tenha comida na mesa. E aí era aquele exercício que tinha grana para comprar comida durante 2 dias, o terceiro, vamos ver como a vida vai ser. E nunca faltou comida na minha casa, sabe? Tocava o telefone, era alguém que estava querendo uma massagem. É muito interessante a gente ver como a gente vive numa cultura que quer o controle. Então, a vulnerabilidade é um lugar de angústia, é um lugar de ansiedade. E, na verdade, a vida é só uma construção da mente, né? De achar tudo isso. Tanto que nessa hora eu vou pensar lá do meu irmão. Ele subiu na moto, a mente dele estava achando que ele ia descer. A gente não sabe. E aí tem uma coisa que eu estou achando muito interessante da pandemia, sabe? Eu acho que está sendo esse lugar de exercício de ninguém saber direito, né? Por exemplo, eu sou autônoma. A minha renda mudou completamente. Eu estou dando aula online, massagem não estou indo fazer.
Estou pensando em fazer pão, né? Estou aqui, daqui a pouco vai tocar aqui o negócio, vou fazer lá a massa do pão. Mas a gente então está nesse lugar onde você não sabe de nada. Mas o resto de todas as espécies de animais vivos são assim, né? É só o ser humano que criou uma ideia diferente. E agora isso é uma coisa que eu acho muito legal da pandemia. A pandemia está pondo um espelho nu e cru e só mostrando para a gente o que é a realidade do cotidiano, né? A vida é sempre assim. Saiu de casa, você não sabe se vai voltar. E aí a gente está lembrando que a morte está na esquina, a gente está lembrando que você não sabe se você vai ter trabalho ali. E aí você vai fazer o quê, né? Você vai ficar na cama, vai ficar chorando, você vai se reinventar. Então, o meu filho estuda naturologia e é muito interessante, porque uma vez teve uma palestra de um cara que ele falava sobre a incerteza, que então nada mais é do que a vulnerabilidade, né? E ele falava que a doença vem dessa sensação de certeza, de como o ser humano começa a se acomodar e começa a não se questionar no cotidiano de ver aonde está a vida dele. Aonde é que a vida pulsa? O que é que está te atraindo naquele dia? É que na nossa cultura isso virou assim, parece que você... Às vezes, só porque você é autônoma, de ser massagista, de resolver ter uma vida simples, às vezes tem gente que te olha como se você fosse assim, não, ser olha, você é um ET. marginal, Como é que você sabe? não entrou na vibe do consumo, da compra, Isso, a pessoa acha tá que numa você não tem o pé no empresa? chão. É engraçado, isso é uma coisa que a gente conversa Não. muito entre nós, massagistas, assim, né? A pessoa vê e acha que a gente não tem pé no chão. Um dia conversando comigo, falei, a gente paga a conta, paga a escola, cria filho, é tudo A gente é igual. obrigado a ter pé no chão quando a gente é autônomo. A gente é muito obrigado a ter pé no chão, porque senão amanhã não tem como, não tem dinheiro para pagar. Não é? Mas então é uma coisa. Aí eu achei uma barata visão dessa palestra lá, sabe? Ele falava sobre o perigo que é a certeza. A certeza te acomoda num lugar que te afasta de você. E eu fico vendo, né, na hora que eu passei um lugar mais apertado de vida de adulta, com essa sensação de ter pessoas na minha responsabilidade, né, porque eu tinha 2 filhos, foi muito interessante de ver que esse hábito, quem sabe por causa do meu trabalho também que ajuda, de você se perceber, de você se reconhecer, como isso é importante, sabe? Como ajuda a você ir vendo, em dia que você não está bem, você reconhece. Aí se não, você não está bem e é um dia atrás do outro, sinal que tem alguma coisa que não está certa no seu cotidiano. Então, eu acho que o problema da gente, né, não é a vulnerabilidade. Quem sabe a marcação de touca é esse exercício da gente não se perceber tanto. Outra coisa que é um lado que eu acho legal desse exercício que a pandemia está fazendo, né? Porque ela está deixando todo mundo mais quieto dentro do seu ninho. Então não tem como você não se deparar com você, né? E aí isso é muito saudável, por mais que possa ser bem incômodo, né? Porque então você repara muito mais as suas fragilidades, aonde, o como você age para os outros, o como você age para você, o que é isso tudo, né? Ô Lu, tem uma questão de Deus importante aí que você está falando, né? Aonde que entra Deus nessa questão da vulnerabilidade? Ele te tira do mundano, assim, na hora da vulnerabilidade você... Ele me ajuda Vamos... profundamente nessa hora de conviver com Deus. Eu tenho a minha egrégora de religiosidade, né? Eu gosto de ir na missa, eu gosto de comungar, mas a minha história com Deus, eu e ele, né? Eu gosto da figura de Jesus, ele é meu mestre, é eu com ele, então eu respeito a instituição, mas a minha amizade é uma coisa além. Então a instituição vem depois. Primeiro vem a minha amizade com esse mistério da criação, e dentro dessa história toda tem um cara que me agrada. Eu estou a fim de escutar o que esse cara tem para falar. E aí nessa hora eu falo, né, que o meu porto seguro é esse lugar, porque eu sempre sei que eu não estou sozinha. Então eu posso estar lá, eu não sei como é que eu vou. Então hoje em dia a grana que entra não,
entra um terço do que é a minha necessidade de grana para morar e para comer e para pagar água e luz. Eu não estou nem pensando no estudo dos meus filhos, porque um estuda na USP, mas outro ainda paga faculdade. Entra um terço desse dinheiro. Então, não é um lugar confortável. Mas eu sei que eu não estou sozinha. E eu já vi milhões de vezes na minha história do mistério da vida vir e resolver a minha situação. Eu recebi durante 7 anos, nessa época aí que eu tinha comida para 2 dias, eu tive uma aula. Eu falava que eu entrei nessa época numa escola no âmbito aí do sagrado que se chamava Confiança. E então era um dia por vez, eu estava sentindo Deus colado, sentia uma força atrás de mim, uma coisa grande, mas de um armário atrás de mim. E eu só fui vendo a minha vida e resolvendo. Passa aprovação, passa cutucão, assim mesmo. E aí foi se encaminhando a isso. Eu passei 7 anos ganhando a feira toda quinta-feira de presente. Eu fui tendo muitas portas foram se abrindo para mim, sabe? Uhum. Eu já fiz, né? Eu não tenho plano de saúde, já fiz cirurgia, e as coisas vão abrindo. Então eu fui percebendo muito esse Deus vivo, esse amigo imaginário, né? Não é imaginário, a gente só não vê, não toca, mas está aí, sabe? Então, eu sei que eu não estou sozinha. O Senhor já me resolveu, é isso, já me livrou de um monte de coisa. Estou precisando, pega e vem. E o que teve interessante dentro disso tudo, porque muitas vezes o mistério da vida te ajuda através de outras pessoas, né? Então era um casal, que eles são feirantes, ele tem uma barraca de banana, e é esse casal que me trazia a feira toda semana. Eu não comprava fruta e verdura durante 7 anos. Mas aí eu fui compreendendo a importância. Primeiro eu comecei a desassociar e entender que são pessoas me ajudando, mas na verdade é a vida. O que tem atrás daquilo tudo é a vida me ajudando. E aí eu também fui entrando dentro de uma ciranda onde eu entendi que toda vez que alguém precisa de uma ajuda que eu possa oferecer, é a minha hora de ir lá cair na ciranda e pôr a vida do outro para frente, sabe? Então, esse exercício de vulnerabilidade, junto de mão dada com o meu sagrado, a minha forma de viver o meu sagrado, me ensinou isso. Ensinou que a vida é uma ciranda. A vida toca a sua vida para frente e ela está contando que você toque a vida para frente. Então, isso foi uma coisa que mudou bastante. Eu não estou preocupada em pôr a minha vida para frente. Eu estou preocupada em pôr a vida. Então, por exemplo, eu sou instrutora de yoga. Tem hora que você encontra gente deprimida no meio do caminho. Lembra a primeira vez que eu tive esse impulso com depressão, né? Era a mãe de um amigo do meu filho da escola. E aí ela estava super deprimida. Mas tem lugar na minha sala de aula, tem uma escola de yoga, né? Tem lugar vago dentro da sala. Dá para pôr mais um aluno lá? Chamei ela imediatamente. Aí ela é autônoma também, estava sem um tostão. Falei, dane-se. Outra coisa que eu entendi também, né? O papel moeda é interessante, mas a vida acontece também fora dele, né? Então, eu sou autônoma há 35 anos, a gente faz muita troca, muita troca. E aí, então, junto ainda dessa fase que eu me separei, que eu estou contando aqui, né? Foi o auge da minha vulnerabilidade, de não saber como eu ia chegar naquela semana até o final, e começou essa ciranda, aí foi onde eu fui entendendo mais sobre isso, a importância de cuidar da vida. O Uhum. yoga ajuda com depressão. Tem uma pessoa deprimida, não interessa se tem dinheiro ou não. Se tiver dinheiro, que bom. Se não tiver dinheiro, a vida já resolveu a minha história tantas vezes, mesmo nesse quesito de grana, né? É isso, comida, a princípio, na cabeça da gente, você tem comida se você for lá e comprar e pagar a sua comida. Não sei que você plante, mas a gente na cidade não planta muito. Mas não é que rolou?
que a feira vinha toda quinta-feira, sabe? Tinha hora que vinha tanta feira que dava até para dividir com uma outra amiga minha que também era autônoma, que é fonoaudióloga, que naquela época estava ruim de grana. Eu acho que tem um exercício de esperteza, de observar o que a vida é, sabe? Uhum. A vida é muito mais essa fluidez e movimento do que a cultura de onde a gente está, que é uma coisa de você pegando para você e você resolvendo o seu. É que acho que as pessoas, o que falta talvez hoje no mundo, e sei lá se a pandemia vai ser capaz de resolver isso, eu acho legal isso que você falou, eu não estou preocupada com a minha vida, eu estou preocupada com a vida. É um conjunto, a gente é um conjunto, cada um é um pedaço e não é isolado, a gente faz parte. Você pode ajudar quem precisa, como você já foi ajudada, tem que olhar para a pessoa que está do teu lado, o teu trabalho tem que ter um propósito. Acho que é isso, né? É fazer a vida girar, a vida toda, do teu conjunto, né? Quem está do lado. Agora, sabe uma coisa que eu reparei, Cláudia, que é mais fácil você olhar ao redor quando você já precisou de ajuda. Isso é uma coisa que Isso eu é fato. observei também, inclusive, perante a minha família, assim, sabe? Quando você precisa de ajuda, você está num momento apertado, você olha ao redor, porque não está você sozinha resolvendo aquilo ali. E depois que você já olhou ao redor e fez esse exercício de receber dos outros, uma vez uma amiga veio me ajudar e veio perguntar se para mim era um problema ela me ajudar. Eu tinha que pagar 700 pau numa semana, bem nessa época, um pouco depois, mas nesse ano que eu me separei. Eu tinha 700 pau de conta para pagar aquela semana, eu não tinha um tostão. Aí eu fui visitar uma amiga minha mais velha, e aí quando estava lá, no meio ela falou, Lulu, tocada aqui, eu percebi que você está precisando de ajuda monetária. Você sente, né, para você é difícil, você tem orgulho de receber ajuda? Eu falei, eu não tenho orgulho, não é hora nenhum. Não estou afim de mamar em ninguém. Mas na hora que eu estou precisando de ajuda, se tiver alguém podendo me ajudar, o que eu tenho para falar é muito obrigada. E aí foi interessante de ver nesse dia também que eu aprendi, porque ainda era dentro de uma história da pessoa, dentro do sagrado, né? Dentro do sagrado, do jeito que ela vive, tem o exercício de dar o dízimo. Você recebe uma parte, aí um pedaço dessa parte você recebeu, você passa adiante, como um exercício mesmo. Aí foi um barato que nesse dia eu aprendi que toda vez quando você recebe alguma coisa, tem alguém que precisa também, mais do que você, né? Então, por mais que você tá sem grana, vem uma grana, eu ganhei um cheque de R$ 1.000. Eu paguei todas as minhas contas e ainda tinha mais R$ 300 para comprar comida. Era um barato, era uma lavagem cerebral que eu tinha que fazer comigo, porque se a gente fica só onde está a nossa cultura, é de dar pânico. Aí é que você não vai conseguir ter ideia nenhuma para como resolver a sua vida, sabe? Isso é uma coisa muito legal que tem lá do Oriente, né? Eles têm um exercício de meditação, de acalmar a mente, de não deixar isso aqui Uhum. alucinando. É. E aí, nessa época, aí, nessa escola de confiança, nesse exercício de entender que eu não estava sozinha, que era um dia por vez e tudo isso, teve hora que eu fui começando a brincar, de ver como é que a vida ia resolver as minhas questões. E era barato, eu fui tendo, né, milhões de provas. Essa foi mais uma delas. Eu comecei uma semana sem saber como eu ia pagar uma conta de R$ 700 e veio R$ 1.000 na minha direção. E junto disso eu aprendi a importância de entender o dividir. E aí essa história, na hora que você recebe ajuda, que você olha para o lado, você pega o hábito de olhar para o lado. E aí mesmo quando você não está precisando, você já pegou o hábito de olhar para o lado. E às vezes você vê que tem alguém do seu lado que está precisando justamente daquilo que está na sua mão. Aí dá para dividir, né? Aquele dia que veio uma feira e essa amiga minha, que é fonoaudióloga, que também estava passando um momento difícil, também é autônoma. Cara, a gente dividiu a feira. Tinha feira para 2 pessoas. Parecia que era uma feira só. Na hora que a gente dividiu, a gente viu que não, que eram 2 feiras que tinham ali.
Então, a gente está numa sociedade que está muito doente, a gente está num lugar assim que ficou muito ligado com o ter, o controlar. E aí a gente vai pagando um preço internamente, sabe? Que aí a hora que então sai do controle, a pessoa vai tendo faniquito, a pessoa vai achando que tudo desmoronou. Às vezes o desmoronar é uma bênção, né? Uhum. Eu posso falar, a minha vida desmoronou num momento, e aí o que que aconteceu? A Mara falou, né, sobre superação. Lentamente as coisas foram se organizando. Então a gente saiu da casa onde a gente estava lá, que era uma casa de financiamento, eu e o Gui, a gente vendeu a casa, pagou que tinha um monte de dívida, que não tinha nem ideia de tanta dívida que tinha. Aí eu descolei uma casinha. Aí nessa casinha nova eu montei primeiro só um salão para poder atender massagem. No meio do caminho eu fui fazer um curso de yoga, porque eu sempre gostei de praticar, mas fui mais como uma válvula de escape numas férias de fevereiro, uma hora que eu fiquei sem as crianças, que ficavam com o pai. Eu fui fazer alguma coisa diferente para mim, fui fazer um curso de formação de yoga. Aí depois, só depois de 6 meses que eu resolvi dar aula para amiga, para 2 amigas que não tinham um tostão. Eu estava sem grana, estava querendo dar aula, tinha 2 amigas querendo fazer aula, mas também não tinham dinheiro. Eu falei, você quer saber? Eu quero papel moeda, se lixa, ele não vai mandar em mim. Tô a fim de dar aula. A sensação que eu tinha que o papel moeda era uma porteira, assim, que fechava, tinha 2 amigas querendo vir, eu querendo ir, e o papel moeda era essa porteira que fechava e não deixava ter o encontro. Eu falei, dane-se, cara, eu quero dar aula, eu quero passar isso para frente. Aí eu comecei a dar aula de graça. Depois de 6 meses, vi que tinha virado uma professora de yoga mesmo. Comecei, aí eu avisei os amigos. Hoje em dia eu tenho uma escola, pago todas as minhas contas, consigo pagar a faculdade. Agora estou nesse lugar aí, mas eu também já estou calejada. Mas Não é todo a mundo primeira está vez. passando um lugar complicado com pandemia, né? São raríssimos os casos de quem está numa situação confortável, mais confortável. Eu converso com essa minha amiga que é fonoaudióloga, né, que a gente conhece. A gente fala que desse lugar aí, a gente já está calejada, sabe? É diferente de quando você está num momento difícil ou o mundo está num momento difícil. A gente sabe que a, que palavra certa seria para eu usar? Não é empreitada, nem aventura. O desafio, né? Uma outra coisa que eu achei legal também nessa época aí que eu passei esse lugar de vulnerabilidade, eu mudei uma coisa internamente. Eu não acho mais que eu tenho problemas. Eu tenho desafios. Eu tenho coisas e eu vejo que internamente isso mudou bem, sabe? O como lidar com as coisas. Que aquela época lá, que se eu fosse pensar tudo que eu tinha pela frente, eu não ia querer sair da cama. Então eu focava só o desafio do dia. Então virou um desafio, tá vendo? O meu dia não era um problema que eu tinha para resolver. Era só Uhum. ver como eu ia conseguir fazer com que aquele dia chegasse até o fim, onde a gente tivesse comida em casa, tivesse um ambiente emocional saudável para os meus filhos, e isso já estava um bom começo para mim aquele dia. Então era só desafio, e aí virou esse clique. Então desde lá eu não penso mais em problemas, eu tenho desafios para ver como é que eu vou resolvê-los, que ideia que eu vou ter no meio do caminho para lidar. Então, por exemplo, agora me deu vontade, eu gosto muito de fazer coisas com a mão, eu já fiz costura, já fiz um monte de coisa. Eu estava fazendo pão aqui em casa. Aí outro dia me deu vontade de fazer pão para vender. Sei lá como é que vai ser o lucro. Se conseguir pagar água e luz, já tirei água e luz da frente, tá vendo? Em vez de pensar tudo, acho que vai pensando num pouquinho. Eu comecei a dar aula de yoga online. No primeiro só oferecendo, não estava nem aí com a grana. Porque é uma ferramenta legal para momentos difíceis. Então, primeiro deixa eu fazer de novo aquilo, né? Deixa eu fazer a minha parte em relação à vida, sabe? Uhum. Aí teve aluno perguntando, teve bastante aluno da escola que permaneceu no online, então ele já estava até acostumado a pagar uma mensalidade. Teve gente nova que chegou perguntando. Aí eu fui ver isso, aí ficou para um lugar onde é contribuição consciente. Cada um paga aquilo que acha que é justo, justo para mim, justo para a pessoa.
E na minha escola sempre teve gente que não paga também. A vida nos alimenta, tem conta, tem pé no chão, mas a vida também não é só pé no chão, né? Eu, graças a Deus, gosto de Não, a estar com o vida é espírito louca. alimentado, sabe? Tem também. Mas eu não sei nem se essa situação já não é uma situação de pé no chão. Porque a vida é assim, tem gente que pode pagar, tem gente que não pode, e aí também você vai excluir a pessoa numa hora que ela mais precisa, se você está podendo ajudar. É, Isso eu acho que da vida é isso aí. Se a gente é uma coisa só, uma comunidade, um planeta, eu não gosto dessa coisa de exclusão das pessoas, né? Eu fico muito aflita toda vez que tem essa coisa da exclusão. Ah, não pode, porque não sei o quê. isso. Não é, Lá, para mim, assim, tá querendo praticar, é. tá querendo praticar. Eu brinco aqui na escola, a gente fala que a escola, a sala da escola, é como se fosse um bonde. A pessoa faz sinal, a gente para e põe para dentro. Por isso que é um bonde, porque não tem nem ponto certo para parar o bonde, sabe? Uhum, Fez sinal e entra, né? legal. Muito bom. Lu, foi maravilhosa essa conversa. Ah, eu que agradeço. Eu sabia um pouquinho dela, mas realmente são histórias assim que eu carrego para mim mesma, para eu quando eu dou uma esmorecida, né? Eu também fiz uma transição de carreira e de vida completamente e me joguei na vulnerabilidade. Sou muito mais feliz hoje e também acredito que Deus provê. Então, eu queria muito te agradecer demais. Vai ficar Tá guardada vendo, Clau? essa Vou conversa. te contar, né? Depois que eu mudei de casa, já tinha feito uma reforma nessa casa onde eu moro hoje em dia, que é a escola, que é aqui onde eu tô falando com você, né? Teve um dia que eu tava sentada na porta, eu vi que eu tava com saudade daquela época que eu me sentia aquele cachorro pastor alemão de orelha em pé. Era isso, eu era muito viva. Eu reparei, tinha passado 2 anos desse lugar. Então parecia que as coisas já estavam mais seguras e construídas, sabe? O caminho, então, mais já, né, delimitado. Eu estava vendo que era isso, assim, estava me dando saudade a época que a vida não tinha nada delimitado. Porque a sensação de vida interna que tem é muito interessante, né? Aí, já que a gente está terminando, né, eu só fico pensando a reflexão que a gente tem é, o como conseguir. Primeiro, uma coisa que eu senti assim, que eu acho, qual é o lado interessante de estar na incerteza? É se você está bem conectada com você, como é que você faz, né, para ter esse termômetro? Você acorda de manhã e se dá vontade de ir para a vida ou não? Né? A gente está num momento onde o país que a gente está num lugar muito delicado. Então, acho que se às vezes tem dia que é difícil sair da cama, a gente tem um contexto ao redor difícil, mas aonde você vai pôr um significado dentro desse momento difícil ao redor, no seu cotidiano da sua casa, né, que é onde a gente está, para você ter vontade de sair da cama. Eu acho que assim, nesse momento que a gente está, ainda mais com o friozinho que está, também, que frio também dá vontade de ficar intocado, né? Então, ter vontade de sair da cama rápido não está um lugar muito fácil. Mas né, onde é que está a sua motivação daquele dia, né? E se você não está com motivação nenhuma para tocar aquele seu pequeno dia de quarentena dentro da sua casa, o como é importante a gente ir mergulhando lá para dentro da gente e ver aonde é o seu maravilhamento em relação à vida, né? Uhum. Eu imagino que nem sempre é uma resposta fácil para dar, mas eu acho que é um caminho agradável, né? Como vai lidar com a vulnerabilidade? Primeiro indo para dentro de você e reparando em você, né? O que você já tem clareza que te alimenta Uhum. na vida e o que ainda não, né? Muito bem. Ai, muito obrigada, viu, Lulu? Muito Ah, obrigada eu que agradeço. pela lição de vida que foi essa conversa maravilhosa. Ah, o bom é poder trocar um pouco, né? A gente dá depoimento da gente. Tem hora que pode ser, a vulnerabilidade não é um castigo. Não, é Pode ser o exatamente o contrário. que eu acho. Acho também que não é um castigo.
Pode ser um banho de vida e você se abrindo para a criatividade, né? Legal. Muito bem. Então, fique bem, fique em paz. Obrigada, Clau. Beijo. Beijo. Tchau, 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 gente. Boa vulnerabilidade para todo mundo, viu? Aí. Obrigada a você que assistiu esse vídeo.